o gráfico entalpia versus caminho da reação de uma determinada reação química. A reação química em tela envolve 2 reagentes e 2 produtos. Veja que eu fiz aqui uma representação genérica do fato. Eu mostro para você aqui a reação entre reagentes A e B, produzindo os produtos C e D. Quando uma reação química acontece, entre os reagentes existe uma energia. Essa energia depende tanto de um quanto de outro. É óbvio que não podemos medir a energia total das substâncias, mas há uma coisa na química chamada entalpia. E quando falamos da entalpia, estamos falando de uma parte da energia das substâncias que nós medimos, que é a energia que está nas ligações químicas das substâncias. E quando nós fazemos um cálculo muito simples, fazemos o cálculo da variação de entalpia, nós simplesmente fazemos o seguinte: a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando fazemos isso, descobrimos o ΔH da reação como um todo. Como é que se determina a entalpia dos reagentes e, separadamente, a entalpia dos produtos? Da seguinte maneira: você vai até uma tabela de entalpias de formação de cada substância, pega a entalpia de cada produto, soma as entalpias, obtém a entalpia dos produtos, faz o mesmo para os reagentes, obtém a entalpia dos reagentes, tomando o cuidado de multiplicar pelo coeficiente, caso haja coeficiente na reação, na equação química correspondente. Por exemplo, se nessa reação tivéssemos A mais 2B, 1 mol de A, com 2 mols de B, então nós multiplicaríamos a entalpia de formação de B por 2 e depois somaríamos com a entalpia de formação da substância A para que obtivéssemos a entalpia dos reagentes. Então, basicamente, você soma as entalpias dos produtos e tem a entalpia dos produtos. Soma as entalpias dos reagentes e tem a entalpia dos reagentes. Quando você subtrai a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes, você tem o ΔH da reação. E isso pode ser expresso num gráfico. Um gráfico que tem no eixo X, uma coisa esquisita, né? Caminho da reação. Mas o caminho da reação nada mais é do que a reação ir de reagentes para produtos. Então veja, você começa a reação em que patamar de entalpia? Na entalpia dos reagentes. E termina a reação em que patamar? Na entalpia dos produtos. Esse gráfico que eu te mostro aqui é o gráfico de uma reação onde o ΔH dá negativo, que é o caso das reações exotérmicas.
Numa reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. E é por isso que o delta dá negativo. Por que tem essa montanha no gráfico? Por causa do seguinte: não bastam estar lá os reagentes, eles têm que se chocar, se bater, até que as ligações que têm que se arrebentar se arrebentem. E esse choque, quando ele ocorre com a energia necessária para que ocorra esse rompimento das ligações que tem que se romper, nós chamamos isso de uma colisão efetiva. E quando essa colisão efetiva vai de fato acontecer, quando esse choque vai de fato acontecer na velocidade e na energia que tem que acontecer, os reagentes formam uma coisa chamada complexo ativado. É uma coisa só, os reagentes todos juntos formam esse complexo ativado. É uma estrutura que dura frações de segundo, onde as energias de ligação estão enfraquecidas, e é por isso que ocorre o rompimento das ligações. Eu vou te deixar nesse momento um card sobre o complexo ativado. A energia que você tem que acrescentar à energia dos reagentes para chegar ao complexo ativado chama-se energia de ativação, representada muitas vezes por EAT. Chegou ali, a reação começa. E aí a reação busca a energia dos produtos. Neste caso, ela é menor que a dos reagentes, mas ela poderia ser maior que a dos reagentes. E aí, quando você desce a montanha, você para num patamar acima dos reagentes. Tem que lembrar disso. Muito bem. Então, olha só. O que você tem aqui é o gráfico típico da termoquímica. No gráfico típico da termoquímica, no eixo das ordenadas tem entalpia e no eixo das abscissas tem o caminho da reação. No topo da montanha tem o complexo ativo. A velocidade dessa reação, cada reação terá sua constante, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Você vai elevar as concentrações a um valor. Que valor é esse? Vem cá. Sabe o coeficiente que você coloca quando faz o balanceamento de uma reação? Multiplica-se as concentrações. E eu estou mostrando aqui a concentração, aquela entre colchetes. Aquela entre colchetes é a concentração em quantidade de matéria. É quantos mol por litro. Lembra? Não lembra? Eu vou deixar para você agora aqui um card. Ok? Uma aula sobre isso, sobre concentração em quantidade de matéria. Voltando, então como é que o camarada vai saber, ok? Como é que o camarada vai determinar? Então a equação da velocidade, tá? Aquilo que chamamos a equação da velocidade de uma reação, ela é obtida fazendo-se a multiplicação das concentrações de cada reagente elevadas aos respectivos coeficientes que aparecem lá na reação. E aí você multiplica tudo isso por um K. Esse K você não é obrigado a saber. Será dado num exercício, num vestibular, num concurso. E você escreve K. Quando você apenas quer expressar a equação da velocidade, você escreve K. Deixa eu te falar uma coisa.
Se você já estudou concentração em mol por litro, você já sacou que não vai me falar em concentração de alguém que seja sólido, porque aí não faz sentido, e nem de alguém que seja líquido. Concentração só faz sentido em uma substância que está dissolvida em água. É cabível dizer a concentração em mol por litro para um gasoso e para quem está dissolvido em água, para quem é aquoso. Então, meu camarada, não vai me aparecer aqui nessa equação, ok? E me colocar aqui quem é sólido e quem é líquido. Só faz sentido colocar aqui quem é aquoso ou quem é gasoso. Nós vamos encerrar a aula e agora no finalzinho aqui do vídeo vai ficar para você um card para uma playlist sobre termoquímica e um outro card, tá, de um único vídeo, que é um vídeo onde eu pego várias reações, uma por uma, eu calculo o ΔH e faço o gráfico, depois vamos para outra, e vamos encerrando então por aqui.